gente sabe que o mês de agosto é dedicado aos jovens, né? E que ele dá a oportunidade aos jovens para falar. Só que ele esqueceu que eu não sou mais jovem. Cabelo branco. E aí ele vem com a mensagem sobre, não sei se os irmãos se lembram, falando de Jeremias. Jeremias quis dar desculpa ao Senhor que ele era jovem, que não sabia falar. Mas realmente a gente não sabe falar. Rogério falou para alguém aqui nessa semana, não foi, Roger? Lá fora a gente conversando, ele falou assim, a pessoa falando da dificuldade, ele falou, Deus não chama capacitado. Deus capacita o que ele chama. Não é? Então é por isso que estamos aqui, meu irmão. Dizendo, eis-me aqui, Senhor, cumprindo a jornada da fé, que é nosso tema anual, não está aqui, mas é nosso tema anual. E precisamos exercer a nossa fé. E desde quando eu recebi a escala, Deus colocou em minha mente uma pergunta. E eu nem sabia que era, não sabia assim, não tinha me atentado que era o mês dos jovens. Mas eu acho que essa pergunta se enquadra muito bem para o mês da juventude. E essa pergunta ficou em minha mente, acordando algumas noites, refletindo sobre ela. E Deus vem confirmando a palavra que Ele queria falar primeiro comigo, para depois falar com os irmãos. E essa pergunta ficou muito forte, e aí eu defini ela como tema para a nossa mensagem, para a mensagem do Senhor aos nossos corações. O texto bíblico base está em Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier da glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? E a pergunta que veio à minha mente, meus irmãos, foi: vale a pena seguir Jesus? Então nós vamos refletir um pouquinho sobre essa pergunta. Talvez ajudar quem tiver em dúvida ou quem tem ainda dúvida a refletir e a pensar nessa pergunta. E devemos reconhecer, irmãos, que é uma dúvida real e que muitos já tiveram ou ainda têm, mesmo estando dentro da igreja. Então, vale a pena seguir a Deus, mesmo quando a palavra nos confronta? Que a palavra nos confronta. Vivemos um dilema diante de desafios no mundo moderno. Materialismo, relativismo, perseguição. Graças a Deus nós estamos em um país que ainda não existe a perseguição para a pregação do Evangelho. Mas existem perseguições pessoais, que vamos ver um pouquinho mais à frente. O materialismo, vivemos em um mundo capitalista cruel, um capitalismo selvagem, de que somos forçados a todo momento ao consumo, ao conforto. Não estou falando que isso é pecado. É até complicado falar, porque depois aqui a gente vê a gente num carro e vai falar, estava falando e tem um carro. Mas não é pecado ter um carro. Pecado não é o teu carro, é como a gente coloca essas coisas, esses bens no coração da gente, até mesmo para conquistá-lo. E existe o custo de ser cristão. E é real. Ser cristão exige renúncias pessoais. Como? Negar nós mesmos, como vimos no texto que eu acabei de ler. Nosso desejo e prioridades, o desejo de Deus e a prioridade de Deus acima do nosso, é negar nós mesmos.
Abrir mão de valores mundanos. Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Amar a Deus acima de tudo. Mas aqui é amar a Deus acima de tudo. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Filho e filha, não é digno de mim. Então, amar a Deus vai nos exigir, às vezes, acima de nossos relacionamentos familiares, que é o bem mais precioso que nós temos aqui na Terra. Também temos o custo dos desafios e perseguições. Ser diferente do mundo, irmãos, jovens principalmente, precisamos ser diferente do mundo. Nós vemos muito hoje a cópia do mundo, a igreja copiando o mundo. Eu sempre falo, tem que ser o inverso. João 15, 19, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando do mundo. Por isso o mundo os odeia. Olha que palavra forte, meu irmão. Por isso que enfrentamos batalhas espirituais, né, líder dos jovens? Nossa luta não é contra o sangue, contra a carne. Também tem o desafio do sofrimento. Pessoal aí do Só Vitória, só alegria, só prosperidade. Atos 14, 22, a parte B do versículo vai dizer: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso reconhece que o sofrimento pode ser uma parte da nossa jornada cristã. Seguir Jesus traz desafios, jovens, embaixadores, mensageiras do rei, jovens de idade mais avançada. Cadê o irmão Valdeci? Não está aqui hoje. Irmã Tamadaré, jovem bonitona com esse alcão exponencial. Seguir Jesus tem um custo real. Em Lucas capítulo 9, qual o desafio que Jesus nos propõe? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a nós mesmos é abrir mão das nossas vontades, de nossos planos que chocam com a vontade de Deus. Isso pode significar mudança de hábitos, de prioridades e até de relacionamentos. Prioridades é uma coisa interessante e eu venho observando que é uma dificuldade no nosso tempo, uma dificuldade para a igreja. Até comentei uma vez com o pastor Gamaliel, de que quando você vai perguntar às pessoas, todo mundo está corrido, todo mundo está com dificuldade de tempo. E realmente existe essa correria. Só que depende de nossas prioridades. Se estamos priorizando as coisas passageiras ou as coisas eternas. Desafio de carregar a cruz diariamente. Carregar a cruz não significa apenas enfrentar dificuldades, mas estar disposto a obedecer a Deus até o fim. Isso inclui estar pronto para ser criticado, rejeitado ou até mesmo perseguido. Aí eu venho falar da perseguição, mais que não temos a perseguição de pregar o evangelho, mas sofremos perseguições. Sofremos perseguições no trabalho, no futebol, olha os jovens, na faculdade, na escola. 2 Timóteo 3,12 diz a palavra do Senhor: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por isso que nós sofremos perseguições, porque a palavra do Senhor fala que sofreríamos. Então, se não sofremos também, tem algo de errado com a gente, né? E por vezes, meus irmãos, às vezes a gente percebe de que fugimos também de ser perseguido. Como a irmã Sinalva falou lá hoje na classe, de que às vezes envergonhamos de dizer que seguimos a Deus.
às vezes por medo de perseguições. Abrir mão do controle. Seguir Jesus significa confiar plenamente em Deus, mesmo em tempos de incerteza. Aí o irmão Pira gosta sempre de falar que ser crente quando vai tudo bem é fácil. Quando a conta corrente está recheada é fácil. É entregar a direção da nossa vida a Ele, mesmo quando não conhecemos o caminho. Olha Abraão. Abraão não conhecia a terra que Deus estava enviando. Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Dependência de Deus, meus irmãos. Mesmo quando nos achamos autossuficientes. Precisamos depender de Deus. Próximo desafio é enfrentar oposições e aflições. João 16:33, Jesus disse claramente: neste mundo terão vitórias. A Altinha está... Isso mesmo, meus irmãos, parabéns. Então, cai por terra novamente aqui o só vitórias, né? Neste mundo, meus irmãos, serão as aflições. O mundo não entende a fé cristã. E muitas vezes reage com hostilidade, com rótulos, nos rotulam. Principalmente vocês, jovens. Serão hostilizados por professar sua fé cristã. Cafona, quadrado, dentre outros que podem ouvir. Eu já ouvi isso dentro praticamente da minha família, viu? Meus irmãos, seguir Jesus pode significar perder status, oportunidades ou até a vida. Perseguição novamente. Mateus 5:11, bem-aventurados serão quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Pela causa de Jesus, viu, meus irmãos? Não vamos causar insultas, perseguições por nós mesmos. O Evangelho nos confronta. O Evangelho não promete facilidade, mas transformação. A vida cristã exige renúncia, disciplina, santidade. Jesus não chamou admiradores, mas seguidores. Mesmo diante desses desafios, das dificuldades, vale a pena seguir Jesus? Será que vale? Eu vi na internet a gente vê muita besteira, mas às vezes aparece alguma coisa assim que salva. Eu vi um homem falando, não sei se é pastor, de que você acha mesmo que Jesus morreu naquela cruz para que tu tenha um carro, para que tu tenha uma casa, uma esposa bonita? Será? Jesus morreu naquela cruz não por isso. Não. Essas coisas são consequências que a gente vai ter. João 6, capítulo 66 ao 69. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és santo de Deus. Aqui nós vamos começar a ver se vale a pena, né? No verso 66, vai nos demonstrar que seguir a Jesus exige mais do que apenas testemunhar milagres. Requer fé e aceitação de seus ensinamentos, mesmo quando são difíceis de entender. Precisamos ser ensináveis, meus irmãos, mesmo quando não entendemos. No verso 67, essa pergunta revela o respeito de Jesus pelo livre-arbítrio e a natureza voluntária do discipulado. Ninguém foi forçado a estar aqui hoje. Ninguém viu uma arma na cabeça, uma faca, o que for, para estar aqui hoje. Sendo discipulado. Quem está aqui hoje é porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós para estar aqui ouvindo a palavra dele. E ele respeitando. Deus é lindo demais. Lhe dando o direito de escolher.
O verso 68 ao 69, Pedro reconhece que, embora os ensinamentos de Jesus sejam desafiadores, não há outro lugar para ir, pois somente Jesus tem palavra da vida eterna. Seguir Jesus é uma decisão nossa, meus irmãos. Será que vale a pena seguir esse Jesus que não nem obriga a gente a segui-lo? Seguir Jesus sempre foi uma decisão que exige fé, exige renúncia, exige entrega. Entrega das nossas vidas, das nossas decisões nas mãos dele. No tempo de Jesus, muitos o seguiam por interesse. Mas quando a palavra dele se tornavam difíceis, voltaram atrás. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Como Gama fala, vemos hoje pessoas desistindo da primeira dificuldade. Quando a palavra nos confronta, meus irmãos, muitas das vezes nossa primeira atitude é desistir. Será que vale a pena perseguir ou desistir na primeira dificuldade? Vamos refletindo sobre essas perguntas. Pedro, porém, respondeu com convicção: para quem iremos? E essa é a pergunta que devemos responder hoje. Para quem iremos? Para ajudar a responder essa pergunta, vamos refletir em 4 pontos, rapidinho. E o primeiro é: seguir Jesus traz propósito verdadeiro. João 14,6, conhecido por todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seguir Jesus é encontrar direção, sentido para a vida. Aqui estamos diante da decisão preciosa. Quem esteve no PGM da semana passada viu que o tema do PGM foi essa, a decisão preciosa. De seguir o caminho da porta estreita ou da larga. De pagar o preço ou seguir as facilidades do mundo. Da salvação ou perdição. Escolhendo o caminho da salvação, precisamos, meu irmão, de fé, de renúncia e de entrega para trilharmos nesse caminho. Então temos essa escolha a fazer na nossa vida. Sem Cristo podemos até ter conquista, mas o vazio permanece. Com Ele tudo ganha significado eterno. Qual a lição para nós nesse primeiro tema? Nesse primeiro ponto? Avaliemos se nossas escolhas estão baseadas apenas no presente ou na eternidade. Quando não pensamos na eternidade, meus irmãos, algo de errado está com nós. Precisamos pensar nas coisas eternas. Seguir Jesus, segundo ponto, seguir Jesus oferece perdão e paz. Vale a pena, meus irmãos, seguir esse Jesus que nos desafia a esvaziar de nós mesmos, que a sua palavra nos confronta, mas que nos oferece perdão e paz. Aqui fica uma observação que precisamos compreender o perdão de Deus. É o perdão que joga no mar do esquecimento. Não é como o nosso que perdoa hoje e amanhã está lembrando. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus oferece perdão completo, meus amados. Restauração e descanso para a alma. O mundo pode até oferecer distrações, jovens, mas só Cristo oferece verdadeira paz. Será que vale a pena essa paz verdadeira? Portanto, segundo a Bíblia, seguir a Jesus oferece tanto o perdão dos nossos pecados, quanto a paz com Deus e a paz interior, que transcende todas as circunstâncias. Como a música fala, não olhe as circunstâncias, não. Jonas vai cantar, né, Jonas?
Não olhe as circunstâncias, meus irmãos. João 14, 27. A minha paz lhes dou. Olha que lindo. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os seus corações, nem tenha medo. Estamos aqui, meus amados, porque mais que o mundo possa nos proporcionar coisas boas, prazerosas, até momentos de paz. Contudo, será passageiro. E a verdadeira e eterna paz, só Jesus pode nos dar. Qual a aplicação aqui para nós nesse segundo ponto? Entregue a Ele suas culpas e ansiedades, e Ele cuidará. Vale a pena ter esse cuidado? Terceiro ponto. Seguir Jesus não nos isenta de aflições. Isentar é tirar, zerar. Então, seguir Jesus não nos isenta de aflições, não é só vitória. João 16, 33. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa semana eu tive uma conversa com a Rebeca e eu fiquei encabulado. Eu mandei uma mensagem para ela meio apavorada, ela falou, calma, calma, que para tudo a gente dá jeito. Eu falei, menos para a morte. Ela falou, epa, Jesus, até para a morte Jesus deu jeito. Então, se a gente for analisar, é um ditado errado que a gente fala realmente. Porque principalmente para a morte Jesus deu jeito, ele venceu a morte. Jesus não significa ausência de dor, mas presença constante de Deus. Que mais? Eu já até falei isso algumas vezes no PGM. Os irmãos do PGM que vão até enjoar de eu ficar repetindo. Mas é muito mais importante essa presença de Deus. Essa constância de Deus em nós, do que a ausência de dor. A ausência de dor, de sofrimento, talvez nos faria esquecer dele. Ele transforma cada provação em oportunidade de crescimento espiritual. Aí a Amadinha, essa semana lá na casa da irmã Zerilda, falou isso aí. De que devemos dar graças a Deus. Olha como ela falou. Devemos dar graças a Deus por cada aprovação que a gente passa. Porque é oportunidade de crescimento espiritual. Além disso, nos fala que tribulação produz perseverança. Perseverança produz caráter. E o caráter produz esperança. E essa esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu como nosso Consolador. Nas lutas, meu irmão, lembre-se que você não está sozinho. Nunca estará sozinho. Vale a pena seguir esse Deus que não te deixa sozinho, não te desampara? Será que vale a pena? Quarto e último ponto. Seguir Jesus garante a esperança eterna. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Então, irmãos, estão liberados para cumprir a grande comissão, viu? Porque se ganhar alguém para Jesus, não vai tomar seu lugar lá, não. Seu lugar está preparado. Não tenha medo de conquistar muita gente e perder o seu, porque seu lugar está garantido. A maior recompensa de seguir Jesus é a vida eterna com Ele. Nada neste mundo se compara ao que Deus preparou para os que o amam. Irmã Eliane, pregando aqui no mês passado, domingo pela manhã, sobre salvação. E ela falou uma coisa que ficou muito na minha mente e uma coisa que talvez eu nunca tinha refletido tanto, que é o quão glorioso será receber o seja bem-vindo de meu Pai. Se a gente analisar isso, meu irmão, pense aí. O quão lindo será. E ela falou nesse dia sobre salvação de uma forma tremenda. Pense, aí Gama na noite, eu fui no domingo seguinte, falou sobre o bem-vindo, você chegar no lugar e receber um bem-vindo, quão bom é. E depois tomar um café, depois do bem-vindo, ver um cafezinho, ainda ele brincou. Imagine receber o bem-vindo, bendito do meu Pai. É nisso que devemos estar
firmes, meus irmãos. Que vivamos olhando para a eternidade, não apenas para o presente, apesar dos momentos bons que passamos aqui. No PGM, lá em casa, no final, lá na comunhão, estávamos numa mesa, em um café delicioso. Eu comentei com os irmãos. Imagine um café desse, uma mesa dessa no céu. Se aqui já é bom, imagine no céu. Imagine um culto desse no céu. Um momento desse de comunhão. E para concluir, meus irmãos, vale a pena seguir Jesus, porque Ele é o único que oferece propósito, que oferece perdão, oferece presença e garantia de vida eterna. Podemos perder muito, ou parecer perder por causa de Cristo, mas ganhamos infinitamente mais com Ele. 2 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pedro entendeu. Para quem iremos? Não há outro caminho que leve à vida eterna, meus irmãos. Que possamos entender como Pedro entendeu. Hoje, Jesus continua fazendo essa pergunta, a mesma pergunta. Vocês também não querem ir? A decisão é sua, é minha. Seguir Jesus pode custar, mas é a escolha mais segura e recompensadora que alguém pode fazer. É a escolha mais preciosa. Diga a Ele, Senhor, eu vou te seguir, custe o que custar. Eis-me aqui. E possamos responder como Pedro e jamais como os que desistiram. Amém? Que o Senhor ajude a entender a sua palavra e aplique em nossos corações.